Shalom, Leculan, shalom a todos. Hoje é dia 7 de setembro do ano de 2025 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 14 de Elul do ano 5785, contando a partir da criação. Essa semana nós estamos estudando mais uma porção, mais uma paraxá da Torá, e o nome da paraxá é Ki Teitzei. O nome Ki Teitzei em hebraico significa quando sair para a guerra, uma referência de Devarim, capítulo 21, versículo de número 10. Quando nós lemos aqui o capítulo 21 de Deuteronômio, nós vamos perceber, nós vamos aprender que a Torá, ela vai dar algumas instruções para os soldados judeus que estarão indo para uma guerra. E ainda nessa parte introdutória, a nossa paraxá, ela conta com um total de 110 versículos e abrange de Devarim, capítulo 21, verso 10, e vai até o capítulo 25, verso de número 18. Então será com base nesse texto bíblico, nesse texto da Torá, que nós estaremos fazendo aqui a exposição desse tema, lutando contra os desejos interiores. É sobre isso que nós vamos refletir, é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, com base na nossa porção da Torá semanal, que começa em Deuteronômio, capítulo 21, verso de número 10. E antes de começarmos aqui a exposição do texto, eu quero iniciar com uma frase do Rebbe de Lubavitch. O Rebbe dizia as seguintes palavras: você é senhor e não escravo do animal que tem dentro do seu interior. E o Rebbe continua: só porque ele arde dentro de si como uma fornalha, não significa que você deva obedecer. O que o Rebbe de Lubavitch está nos ensinando em relação aos desejos interiores? O Rebbe está nos ensinando que é possível nós lutarmos, é possível nós rejeitarmos o mal. Nós temos duas expressões em hebraico, o Yetzer Hará, que é a inclinação para o mal, e nós temos o Yetzer Tov, que é a inclinação para o bem. Então, no judaísmo, quando a alma ela vem a este mundo, no decorrer do seu desenvolvimento, é possível sim nós escolhermos darmos lado para a boa inclinação, para o Yetzer Tov, assumindo um compromisso de trazermos a presença de Hashem para a face dessa terra, guardando os mandamentos. Em uma linguagem bem objetiva, é possível andarmos em santidade. É possível nós conectarmos a nossa alma de modo profundo com Hashem, no sentido de guardarmos os seus mandamentos, que no nosso caso, nós guardamos as 7 leis Benenoach. Nós que somos das nações, nós que não somos judeus, nós guardamos os 7 mandamentos de Noah. Mandamentos estes que foram dados de acordo com a Torá oral para Adão e Rava, para Adão e Eva, e a 7ª lei fora acrescentada para Noah, ali em Bereshit, capítulo 9, Passuque de número 4, Gênesis 9, 4. Então o Rebbe, ele vem e nos ensina que é possível nós controlarmos aquele animal dentro de nós. É possível nós controlarmos os desejos. É possível nós lutarmos contra aquelas vontades estranhas. É possível nós vencermos, termos sucesso na vida espiritual
mesmo estando no meio de um mundo físico. E é sobre isso que eu quero falar, lutando contra os desejos interiores. E eu pergunto, qual gigante você precisa derrubar dentro de você? Quais vontades que te afastam de Hashem você precisa cortar hoje? Então fica aqui uma provocação, porque nós vamos tratar esse tema, lutando contra os desejos interiores. Aprendemos que o Rebbe fala para nós que nós somos o Senhor e não escravo do animal que temos dentro de nós. Só porque a nossa vontade arde muitas vezes como uma fornalha, diz o Rebbe, isso não significa que você deve obedecer. Isto é, você tem que colocar uma cerca, um freio em algumas vontades que te afastam de Hashem. Essa é a ideia que o Rebbe está nos ensinando. Muito bem, queridos. Vamos para o texto agora. Como começa a nossa paraxá? Deuteronômio, capítulo 21, verso 10. Se você sair para uma guerra contra seu inimigo e Hashem, seu Deus, entregá-lo em suas mãos e você capturar os cativos dele. Verso 11. E você vir entre os cativos uma mulher bonita. Grave bem essa expressão da Torá em Deuteronômio, capítulo 21, verso 11. E você vir entre os cativos uma mulher bonita. E você a desejar, você a tomará como sua esposa. O que nós estamos aprendendo aqui? A Torá está narrando para nós, Moshe está ensinando o povo judeu sobre um tipo de guerra. E de acordo com o Rashi, quando explica o versículo 10, ele diz que esse versículo está falando de uma guerra opcional e não uma guerra obrigatória. O tipo de guerra em Kitetse é uma guerra opcional, diz o Rashi. E isso fica muito evidente no versículo de número 11, que diz: e você vir entre os cativos uma mulher bonita e você a desejar. Numa guerra obrigatória, a recomendação da Torá, Hashem falou na Torá que o povo de Israel eles deveriam eliminar os inimigos. Porém aqui nós aprendemos que essa guerra é opcional porque eles iriam capturar os cativos e não eliminá-los. Então aqui é só um comentário desse tipo de guerra que nós aprendemos aqui na Torá. Muito bem. Verso de número 12. Então, partimos do princípio. O povo judeu foi para a guerra e o soldado, ele viu uma mulher bonita. Vamos usar aqui a expressão do versículo de número 11. E você vir entre os cativos uma mulher bonita e você a desejar. Então pense comigo no cenário. Moisés, ele está ensinando o povo judeu, os soldados, quando vocês saírem para uma guerra, não obrigatória, e porventura vocês visualizarem uma mulher bonita e vocês a desejarem, vocês até podem casar com ela. Então pergunta o Midrash, por que Hashem permitiu um judeu casar com uma mulher bonita capturada numa guerra não obrigatória? Então vem o Midrash e explica para nós que Hashem, ele permitiu esse tipo de casamento. Porém, Hashem vai colocar algumas condições. Hashem, ele sabia que se ele colocasse uma proibição, tais soldados iriam cometer essa infração, praticando o pecado,
e saindo da vontade de Hashem. Então Hashem, ele permitiu nesse caso de guerra, caso os soldados visualizassem uma mulher bonita e a desejassem, Hashem permitiu sim o casamento do soldado judeu com essa mulher bonita, como diz a expressão aqui no versículo de número 11. E você vir entre os cativos uma mulher bonita e você a desejar. Então Hashem permitiu. Mas, quando nós lemos os versículos posteriores da Torá, a impressão que nós temos é que Hashem vai colocar alguns obstáculos para que essa união não ocorra. E na verdade a grande lição que a Torá está nos ensinando é que muitas vezes nem tudo aquilo que está no nosso coração momentâneo, nem tudo aquilo que você visualiza de modo espontâneo, geralmente é aquilo que o teu coração quer. Então por isso que o tema que nós estamos tratando nesse shiur, nessa aula, é bem objetivo: lutando contra os desejos interiores. Já pensou? Você querer realizar todos os desejos que vêm no teu coração? Evidente que isso não iria ser muito bom para você. Concordamos que temos desejos bons. Estudar Torá, falar com Hashem, fazer atos de bondade, porém, temos aqueles desejos que só você conhece no seu coração e que com certeza te levaria para longe dos planos de Hashem. Então a Torá, ela vem e nos ensina que alguns obstáculos para o soldado judeu é um grito de Hashem, é um grito da Torá, fazendo com que este soldado judeu reflita, de fato, se ele quer continuar com esse desejo ou não. Muito bem. E como nós aprendemos isso? Verso de número 12. O que o soldado ele deveria fazer com essa mulher bonita capturada? A Torá explica. Deuteronômio 21, 12. Você a trará para a sua casa. Repare bem agora. Ela raspará sua cabeça. Ponto 1. Então, se aquele soldado judeu, ele capturou ali os despojos e junto ali uma mulher bonita, e talvez o cabelo foi um encanto aos olhos dele. Então ele deveria pegar essa mulher, levá-la para sua casa e raspar a cabeça. Com isso, eu já estou enfraquecendo a beleza dessa mulher. E, consequentemente, aquele desejo interior no coração do soldado judeu já está sendo enfraquecido. Então percebe-se que Hashem permitiu essa união. Mas quando eu leio aqui esses versículos, eu aprendo que a Torá, ela está enfraquecendo esses desejos dentro do coração desse soldado judeu. Então, a Torá vem e diz que ele deveria raspar a cabeça. E raspar a cabeça aqui seria diminuir a beleza da mulher e enfraquecer o desejo interior no coração desse soldado. E o texto bíblico, o texto da Torá continua: e deixará suas unhas crescerem. É o segundo ponto. Então veja que de modo progressivo a beleza dessa mulher que encantou o soldado judeu, ela está sendo retirada. Raspar a cabeça, deixar as unhas crescerem, tudo isso vai tirando o encanto desse soldado judeu. Então é isso que a Torá está mostrando para nós. E qual que é a lição aqui? É simples, que muitas vezes nós temos que refletir, analisar
pensar se vale a pena prosseguir com aquele desejo que está no nosso coração e que muitas vezes não é a vontade de Hashem, não é a vontade de Deus, e nós precisamos sim colocar alguns obstáculos, raspar a cabeça. De modo figurado, é você pensar, conversar com Hashem, ouvir conselhos dos sábios, deixar a unha crescer, isto é, vai enfraquecer aquele desejo que está no teu coração e que muitas vezes não tem nada de Deus no meio disso. A Torá continua: e ela removerá de si as roupas atraentes que ela usava quando foi capturada. Olha que interessante. O povo judeu foi para a guerra. Esse é o cenário aqui de Deuteronômio capítulo 21. O povo foi para a guerra. O soldado judeu, ele viu uma mulher linda, uma mulher bonita, expressão essa que está na própria Torá, em Deuteronômio 21:10, e você vir entre os cativos uma mulher bonita. Então, o judeu vai para a guerra e vê essa mulher bonita. Ele quer casar com ela. Hashem permite, mas Hashem coloca alguns obstáculos. Raspe a cabeça dela. Se o cabelo for o encanto vai diminuir. Deixe as unhas crescerem. Não corte por um mês. Arranque aquelas roupas atraentes que você viu nessa mulher naquele momento. Tudo isso está arrancando a beleza dessa mulher. E a Torá está nos ensinando um grande princípio. Que todo desejo, todas as vontades precisam ser testados. Testados no sentido de saber se é a vontade de Deus ou não. Porque, de fato, existem desejos que nos afastam de Deus. Existem desejos que você pode estragar a sua família. Existem desejos que você pode perder o seu emprego. Existem desejos que você pode perder uma amizade. Então veja que o descontrolado, aquela pessoa que não tem o domínio próprio, aquela pessoa que não tem um temperamento, que não sabe ouvir, que não é paciente, em muitas áreas da vida dela, ela não terá sucesso. Esse é o ensinamento da Torá, que nós devemos olhar para dentro de nós, refletirmos, contarmos até 10 e somente então respondermos mediante aquela situação, mediante aquele contexto. A grande lição é: não haja por impulso, não haja pelas emoções. Se aquele momento o seu coração está agitado e você perceber que a decisão, que a resposta não vai ser uma resposta racional, mas emocional, pare, respire, converse com o Eterno, converse com Deus e somente depois de muita reflexão você toma uma decisão mediante aquele contexto. Então os soldados aqui, a princípio eles ficaram encantados com uma mulher bonita. É isso que a Torá está falando. Então a Torá vem e diz: raspe a cabeça dessa mulher. Deixe as unhas dela crescerem. Remova aquelas roupas atraentes dessa mulher. A Torá está falando: arranca a beleza da mulher. E aí veja se de fato é isso que você quer mesmo. E a Torá continua: ela ficará em sua casa para que você a veja em seu pior estado, já com o comentário do Rashi. Então, nós aprendemos aqui com a própria Torá e com os comentários judaicos, é que a Torá está colocando obstáculos para que esse desejo não prossiga. E ela chorará por seu pai e sua mãe por um mês inteiro.
eu aprendo aqui que a Torá está, de fato, colocando obstáculos para que este soldado ele não avance com esses desejos. Eu quero trazer aqui um comentário da Hassidut, que seria mais uma aplicação homilética, podemos dizer assim, para compreendermos, sobre esse texto. A ideia principal que eu queria dizer aqui é que nós devemos, de fato, controlarmos as nossas vontades. Por isso que eu comecei com a frase do Rebbe, esse shiur. O Rebbe diz que nós não podemos, em certas situações, alimentarmos aquele animal que muitas vezes está dentro de nós. E eu trago aqui uma faísca da Hassidut, que seria, repito, uma aplicação homilética desse texto. Nós estamos no mês de Elul. E o mês de Elul é um mês propício para o arrependimento. O mês de Elul é um mês onde as misericórdias de Hashem, elas estão mais aguçadas. Alguém me perguntou ontem, mas Deus perdoa somente no mês de Elul? Não, não é isso. Hashem é misericordioso, o Eterno perdoa as pessoas a qualquer momento. Porém, é importante nós falarmos que o mês de Elul, para o povo judeu, é um mês propício a praticarmos arrependimento. E nós que andamos com o povo judeu, os Bnei Noach, recebemos os ensinamentos do povo judeu, nós também acatamos e compreendemos que o mês de Elul, sim, é um mês propício, onde as misericórdias de Hashem, elas estão mais estimuladas. Então, o mês de Elul é um mês focado para introspecções, reflexões, melhorias em nossos comportamentos, verdadeiros arrependimentos, preces de perdão a Hashem, atos de bondade ao próximo, de tzedakah, para que nós começamos o ano novo, 5.786, com a eliminação dos decretos maus e muitas brahot e muitas bênçãos de Hashem em nossas vidas. Então já começamos agora esse exercício de pedir misericórdia para Hashem. Devemos quebrantar o nosso coração. E com isso, a Hassidut traz aqui, com base nesses poucos versículos que nós lemos, uma aplicação. A Parashá Ki-Tetzeh é sempre lida durante o mês de Elul, que é uma época de techuvá, arrependimento. Quando a pessoa faz um balanço espiritual do ano que passou e decide aproximar do Deus do ano no ano vindouro. Então aqui a faísca da Hassidut, que é uma aplicação homilética, nos ensina que é o momento de fazermos um balanço espiritual. É momento de nós refletirmos onde nós erramos, onde nós falhamos. O Arizal, o Rabi Yitzhak Luria, nos ensinou que este mês de arrependimento, ele é aludido em nossa Parashá. Então, o Rabi Yitzhak Luria, ele estuda essa Parashá, ele estuda essa porção da Torá e traz uma alusão, uma comparação entre a Parashá que nós estudamos e o mês atual no calendário judaico. Então, o Rabi Yitzhak Luria nos ensinou que este mês de arrependimento, mês de Elul, é, de fato, aludido na nossa porção da Torá. E como que ele enxerga isso? Por exemplo, a mulher bonita do versículo 11 alude à alma. Sua captura do inimigo, nos versos 10, 11, alude à libertação da alma dos desejos do corpo, o inimigo,
no começo do mês de Elul. Então, olha o que o Yitzhak Luria, o Arizal, está falando. Com base nessa porção da Torá, ele nos ensina que a mulher bonita aqui representa a alma. Olha que interessante. Esta alma, ela foi capturada, ela foi libertada dos inimigos. Isso significa que a nossa alma, ela é liberta dos desejos quando nós estamos em conexão com as mitzvot, com a Torá, com os mandamentos de Hashem. Essa é a grande lição. E continua o Arizal. Então ela lamentará. A alma aqui, a mulher bonita aqui, ela chora por um mês inteiro aqui nesse texto da Torá. E olha a alusão que o Arizal lhe faz. E ela lamentará e retornará a Deus em um espírito de remorso e contradição por um mês inteiro, todo o mês de Elul. Olha que comparação interessante. Então, qual que é a ideia para nós? Nós sabemos que existe um Deus que observa todas as coisas. E agora, em Rosh Hashanah, no Ano Novo Judaico, acontece o julgamento do mundo inteiro. Então, Hashem, ele observa, ele é o Criador, ele é soberano, ele está sentado no trono, ele sabe todos os seus pensamentos, ele sabe todas as coisas. Hashem olha para a terra. Hashem, sim, de fato, observa o comportamento de todos os seres humanos. O Salmo 25:15 diz: os meus olhos estão continuamente no Eterno, pois ele tirará os meus pés da rede. Os nossos olhos devem estar no Eterno, e o Eterno, ele vê todas as coisas. Nesse sentido, eu quero dizer que os nossos comportamentos precisam ser revistos. Os nossos desejos, as mulheres bonitas que estão muitas vezes, claro, metaforicamente falando, estão em nossos corações. Nós devemos raspar a cabeça desses desejos, deixar as unhas crescerem, arrancarem as vestes bonitas, para que, de fato, o nosso coração, a nossa alma entenda que o melhor caminho é o caminho de Hashem. Então, que possamos refletir na Parashá Ki Tetzé. Baruch Hashem, Shavua Tov a todos, uma ótima semana a todos. Amém.